Você sabe a diferença de um vírus e uma bactéria? Enfim, bactérias, é, tipo, são células procariotas, uma célula com uma vida própria, tem metabolismo, conseguem produzir energia, crescer e se dividir, tem a fissão binária e manter a homeostase, possui membrana plasma, né? Possui membrana ali, o plasma, né? Enfim, tem ribossomos, tem DNA em uma molécula circular, às vezes você tem parede circular, podem ser alvos de antibióticos, enfim, algumas bactérias são benéficas, outras são patógenas. Já um vírus, não são células, são partículas, ácido nucleico, DNA, RNA envolto por capsídeo proteico. Alguns têm envelope lipídico, não têm metabolismo próprio, fora de uma célula hospedeira, são inertes, não geram energia e não sintetizam proteínas sozinhas. Cara, uma coisa que eu estava vendo é que o vírus fora de uma célula hospedeira, ele não é nada. Mas quando ele entra numa célula hospedeira, cara, ele vira uma máquina de replicação, cara. Vira uma máquina de replicação. Enfim, não tem metabolismo próprio. A reprodução depende do hospedeiro, tá? Usam o nome, peraí. Tive que pausar aqui para pesquisar, porque de cabeça não lembrava. Usam a maquinaria celular da célula infectada para replicar seu material genético e produzir novos vírus, né? Evoluem rapidamente, são geneticamente ativos quando estão replicando, né? Mas faltam características fundamentais de autônoma, tá? É basicamente isso. Um zigoto, ele se encaixa como um ser vivo. Vamos lá. O zigoto é uma célula eucariota completa. Tem uma organização celular, é formado por células, o vírus na célula. Então você não pode comparar um zigoto com um vírus. Tem metabolismo, usa energia, tá? Transforma a matéria. O zigoto usa energia, tem um metabolismo ali. O vírus, eles têm metabolismo quando provoca metabolismo na célula hospedeira. O zigoto tem homeostase e mantém um ambiente interno. Entendeu? O zigoto tem uma homeostase, o vírus não. O zigoto, ele se divide, se desenvolve. Vírus não crescem, tá? Partículas completas são formadas dentro do hospedeiro, tá? Então, o zigoto é, algo vivo, né? Com vida. O vírus... Enfim, o zigoto tem reprodução, tá? Reprodução celular por mitose das células filhas. É o início de um organismo que se multiplica. O zigoto se replica no hospedeiro, tá? É basicamente isso. O zigoto, ele consegue se adaptar por seleção natural, faz parte de uma linhagem que evolui. O vírus, ele também evolui, tá? A única característica que tem em comum entre eles, velho. Enfim. O zigoto satisfaz todas as características da vida, é uma célula, é um organismo humano em estágio inicial. O vírus cumpre apenas alguns critérios, tá? Mas falta autonomia metabólica, celular, por isso muita gente não classifica como organismo vivo completo, tá? Enfim, quando você fala que o zigoto é igual a um vírus, você está sendo reducionista, tá? Não, reducionista, perdão. Na teoria estrutural, o que acontece? O zigoto é uma célula eucariota completa, com organelas, metabolismo próprio, e capacidade de manutenção. O vírus é uma partícula genética não celular. Enfim, você tem o desenvolvimento, o zigoto, ele contém o programa genético, né? E a maquinaria celular herdada da célula óvulo, né? Para iniciar um ciclo contínuo de divisão e diferenciação. O vírus depende de uma célula viva para entrar em ação, tá? Reduzir o zigoto a um pedaço de informações como um vírus ignora que ele já é um organismo celular com potencial de desenvolvimento autônomo, tá? Só para falar isso. Você vai ter ali o zigoto, no momento da fecundação, uma célula humana inteira com genoma completo e único. Você vai ter a clivagem em divisões sucessivas. Do primeiro ao terceiro dia, você vai ter a morula. Do quarto ao terceiro dia, né? Você vai ter a numerada de células sem cavidades, sem sistema nervoso, não pode sentir dor. Você vai ter os blastocitos. Do quinto dia, você vai ter uma massa celular interna, mais trofoblastos. Enfim, do sexto ao décimo dia, você vai ter a gratulação da terceira semana, formação de folhetos embrionários. Você vai ter a neurulação, tubo neural da terceira à quarta semana. Você vai ter a formação inicial do sistema nervoso. Você vai ter a organogênese da quarta à oitava semana, a formação. E você vai ter o período fetal, da nona semana
tá? Enfim, sobre sentir dor, a dor exige não só sensores nociceptores, né? Nociceptores. O nome é nociceptores, tá certo. Mas também exige vias neurais, até o corpo cerebral e a capacidade de experiências conscientes. Enfim, a nocicepção, resposta, reflexo a estímulo nocivo e a formação de neurônios sensoriais ocorre bem depois da morula. Enfim, a maioria dos especialistas em neurodesenvolvimento e comissões médicas estudaram o tema e concluem que a experiência de dor do feto que é conexões talâmico-corticais maduras que se vão por volta da semana 24, tá? Da gestação. Algumas colocam 24 a 5 semanas, tá? Um pouco mais, enfim. Mas isso não é atividade neural. Enfim, mas não é prova robusta de experiência de sentir dor. Eu não tenho muitas provas robustas disso, tá? Eu vou ser sincero. Enfim, o morula e o embrião não sentem dor, tá? Enfim, mas é um gênero humano, é uma vida em desenvolvimento, tá? É um ser humano, tem um DNA humano ali. Enfim, você matar um bicho desse é um assassinato, cara. É um assassinato. Eu tava no TikTok, o cara virou pra mim e falou: ai, Mikael, você não sabe nem se o zigoto ele vai se dividir, se vai virar uma ou duas vidas. Cara, se você nem sabe se vai virar uma ou duas vidas, é pior ainda, porque você pode matar duas pessoas sem nem saber, velho. Você vai ter gêmeos monozigóticos e gêmeos dizegóticos, né? Dizegóticos, enfim. Os gêmeos dizegóticos fraternos vêm de dois óvulos fecundados por dois espermatozoides. Desde o início são embriões distintos. Já o zióticos, né, monozigóticos, resultam de um único embrião, zigoto, enfim. O momento da divisão influencia a placentação, enfim, a divisão é muito precoce, 62 horas antes da morula, enfim. A germinação monozigótica, espontânea, é rara, ocorre, mas não é regra, enfim. A minha oratória não é muito boa, e esses nomes pra mim são meio complicados. Então eu vou deixar pra vocês lerem, tá? Olha aqui, leia ali, ó. Conhecimento. Absorvam conhecimento, ó. Absorvam conhecimento aí.